TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Veja a situação de Lajeado e Estrela depois do temporal de domingo. Um jacaré é capturado no interior de Teutônia. Erva mate, veja a última matéria da terceira série produzida pela Rede Prosa. E no esporte, a LAF perde para a CBF e está fora do estadual. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Em virtude do temporal de ontem, algumas unidades básicas de saúde de Lajeado sofreram danos em telhados e calhas, ocasionando vazamento e goteiras. O maior problema foi registrado no posto de saúde do bairro Montanha, que se encontra com a energia elétrica desligada, pois alguns pontos de luz estão com goteiras. Por este motivo, hoje a unidade funcionou até a 1 da tarde com luz natural, mantendo consultas de rotina e de urgência no limite da sua capacidade. Entre a 1 da tarde e as 10 da noite, os atendimentos da unidade serão realizados no bairro São Cristóvão, que também receberá casos de emergência. E o temporal de ontem também destelhou cerca de 30 casas em Lajeado. A água abriu uma cratera de 4 metros de largura e 6 de profundidade. Em Estrela, 40 residências foram atingidas por granizo. Alguns telhados ficaram totalmente destruídos. A chuva não deu trégua desde a noite de sábado. Nesses 3 dias já choveu 185 milímetros. A média prevista para o mês é de 150. Lajeado e Estrela foram os mais atingidos do Vale do Taquari. O temporal destelhou 30 casas no município lajadense. Uma cratera de cerca de 4 metros de largura e 6 de profundidade se abriu no bairro São Cristóvão. Quando a chuva parar, a Secretaria de Obras vai investigar o que provocou o dano na estrada. O local está isolado e o tráfego dos veículos bloqueado. É um mistério ainda, vamos baixar um pouco o tempo agora. E aí vamos dar uma verificada de onde é que surgiu, qual é o problema que houve efetivamente naquele local que deu aquele buraco ali. E o secretário de obras já tem conhecimento, já está isolado o local, e tão cedo a gente possa, o tempo normaliza, a gente vai ter que verificar a origem disso e consertá-lo. Aqui no município de Estrela, o principal problema foi a queda de granizo. Cerca de 40 casas foram atingidas. Os moradores tiveram que improvisar com plásticos, porque realmente a água estava entrando dentro de casa. Não sobrou uma telha, que não furou, rachou. O trabalho da Defesa Civil dos municípios iniciou ainda ontem com a distribuição de lonas e auxílio aos moradores. Começamos logo, ainda durante a tempestade, a gente começamos a monitorar e fazer contato com as pessoas que foram atingidas. Continuamos durante a madrugada e continuamos hoje ainda dando um suporte para essas pessoas. Em primeiro momento a gente está auxiliando o pessoal com lonas, né, para eles cobrir as suas residências, né, para não ter a perda dos móveis. E após a chuva acalmar, a gente vai fazer o levantamento real, o estrago que teve, né? A quantidade de telha em cada residência, quantas residências realmente foram atingidas. Isso daqui a uns 2 ou 3 dias a gente vai ter todo esse levantamento total e já especificado quais os danos de cada residência. A forte chuva dificultou a colocação de lona na casa do seu Francisco, no bairro das Indústrias. Agora não para nunca a chuva, né? Para enxugar, pelo menos, né? Foi. E enquanto a chuva não para, só o que resta é esperar. O setor de fiscalização da Prefeitura de Encantado prorrogou até o dia 31 de dezembro o prazo para que os estabelecimentos comerciais apresentem a cópia do alvará de bombeiros. O documento deve ser solicitado na sede do Corpo de Bombeiros de Encantado e, após entregue, uma cópia no setor de fiscalização. E a seguir, jacaré encontrado em uma propriedade rural. O animal foi encaminhado para o município de Estrela. Nós já voltamos. Em função do mau tempo, a Secretaria de Educação de Lajeado cancelou a inauguração de 2 salas de aula da Escola Municipal de Educação Infantil EMEI Recanto Infantil.
localizada no bairro Moinhos, prevista para ocorrer nesta segunda-feira, dia 11, às 5 da tarde. A inauguração será transferida para outra data a ser definida pela Secretaria. Os municípios do Vale do Taquari têm até o dia 22 de novembro para aderir ao Passe Livre Estudantil. O governo do estado vai investir 16 milhões de reais, beneficiando 50 mil estudantes gaúchos. Podem receber o Passe Livre as pessoas que moram em uma cidade e estudam em outra e que possuam renda de até um salário e meio. Os municípios que não fizerem o cadastro até o dia 22 de novembro só poderão receber os recursos a partir de 2014. E estão em fase de conclusão as obras de construção da praça e do ginásio de esportes de Travesseiro. Os investimentos atingem R$ 291 mil, com repasses de R$ 195 mil do governo federal e R$ 96 mil de recursos próprios. Na última etapa das obras, serão instalados corrimões nas arquibancadas, pintura e instalação de goleiras e redes na quadra. Hoje a Patran encaminhou o jacaré que foi capturado no domingo no município de Teutônia pelo Corpo de Bombeiros para um reservatório na cidade de Estrela. O animal foi encontrado em uma propriedade rural. Detalhes com Marcos Stout e Felipe Stefani. Michael, bombeiro voluntário em Teutônia. No domingo às 6 horas da tarde, um dia diferente. Ao invés de tirar um gatinho da árvore, de capturar um cachorro com raiva. Diferente da nossa região, né? Não é comum a gente encontrar esse animal nos nossos córregos, né? Não tinha passado, não, né? A gente sabia que a gente ia tirar gato de árvore, né? Um cachorro dentro de um bueiro, né? Mas, assim, esses animais mais exóticos, não. Jacaré com cerca de 30 quilos, 1,70 m de comprimento. O jacaré aqui na nossa região ele não tem incidência, né? Então, aparecer um jacaré numa área rural, ela é inusitada, então é novidade, né? Mostrou resistência normal, né, do animal, mas com a ajuda de um cambão, né, um enforcador que a gente utiliza para captura de cães, né, a gente conseguiu fazer a captura dele. Então, o pessoal nos ligou, informou a existência de um jacaré em frente à propriedade, né? E até então a gente havia tratado como um trote, né? Na brincadeira, né? Porque o normal é a gente capturar um lagarto, cobra, né? Cães, né? Enraivecidos, né? Mas não o jacaré. E quando a gente deslocou até a localidade, constatamos mesmo a presença desse animal lá no local. Réptil carnívoro, espécie que protagonizou tantas histórias, lendas e filmes, preso para ser encaminhado para um local onde tivesse a avaliação correta do estado de saúde. Se tiver o ok de um biólogo, o animal deve ser reinserido ao habitat natural. Ele vai ser transferido lá para o grupo ambiental, eu tenho um tanque lá e eu vou transferir ele para lá. Mas o que eu estou fazendo é agilizando a transferência dele, juntamente com o núcleo de fauna da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para achar um lugar adequado para proceder à soltura dele, caso os técnicos a liberarem, assim entenderem. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos. A frente fria que está atuando sobre o estado trouxe pancadas de chuva de grandes volumes para a região. Amanhã o dia ainda começa instável, com pancadas de chuva, mas no decorrer do período a frente fria começa a se afastar do estado e o tempo começa a melhorar. Sendo assim, é possível que o sol apareça durante a tarde desta terça-feira. Já na quarta-feira, o tempo fica firme e o sol volta a predominar na região. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 18 e 25 graus. Já em Arvorezinha e em Progresso, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 24 graus. Obrigado, Cássia. E a seguir, erva mate em Santa Cruz do Sul. Veja a última matéria da série.
outubro, foram registrados 181 pedidos de falência em todo o país, de acordo com dados do indicador Serasa Experian de falência e recuperação divulgado hoje. Em setembro, houve 156 requerimentos. Dos 181 pedidos de falência feitos em outubro, 94 partiram de micro e pequenas empresas, 39 de médias e 48 de grandes. Na avaliação dos economistas da Serasa, a continuidade da elevação das taxas de juros tem aumentado o custo financeiro das empresas, colocando-as em maiores dificuldades em um ambiente de baixo crescimento econômico. E o temporal que atingiu o Vale do Taquari na tarde deste domingo, 10 de novembro, deixou a população sem energia elétrica. Na área de concessão da AS Sul, 4.500 clientes estavam sem luz ainda nesta manhã. Desde ontem, cerca de 9.300 consumidores estiveram sem energia elétrica. Entre as situações que causaram as interrupções de luz estão quedas de árvores, telhados de casas e objetos que caíram contra a rede de energia. A chuva de granizo também prejudicou conexões. A previsão é de que a situação seja normalizada para todos os clientes da concessionária até o meio-dia desta terça-feira. O chimarrão é a marca registrada de todo gaúcho. O sentimento de amizade e confiança é o que transparece nas rodas em que a cuia passa de mão em mão. E aliado a isso, existem as práticas culinárias que evidenciam o uso da erva mate. Conheça algumas das receitas que podem ser feitas com essa iguaria na última matéria produzida para a terceira série da Rede Prosa, uma reportagem da TV Unicinos. Rede Prosa. O chimarrão já faz parte assim, começa o dia já com ele, né? Antes do café da manhã é chimarrão. E no intervalo de trabalho a gente também toma chimarrão. Eu já me criei com meu pai e minha mãe tomando chimarrão, já acostumei, né? Primeira coisa, antes do café, tudo chimarrão. A gente costuma fazer a roda de chimarrão, que se reúne, é um momento da gente ficar mais juntos, né? Tem dias que tem umas 10 pessoas tomando, né? Chimarrão. Comecei a tomar chimarrão justamente quando eu mudei para o Rio Grande do Sul. Em Goiás as pessoas não têm costume de tomar chimarrão igual as pessoas tomam aqui. Eles tomam chimarrão uma coisa mais restrita, uma coisa mais meu chimarrão, não nosso. E aqui foi uma coisa, tipo, eu nem gostava tanto. Em casa, numa reunião com os amigos ou até no ambiente de trabalho, o chimarrão tem espaço garantido. Mas não é só isso, há quem use o hábito como inspiração para incrementar os negócios. A minha relação com o chimarrão e com a erva mate, ela vem desde a infância, pois a minha família tem muito costume em tomar chimarrão de manhã e eu levei isso durante a faculdade também, com os colegas, nos intervalos, e eu não me vi fazendo outra coisa a não ser desenvolver um produto com esse insumo que eu uso diariamente. Chutney nada mais é do que uma conserva agridoce com açúcar, especiarias e alguma fruta. No caso aqui a gente está usando a maçã e as especiarias, mais a erva mate. Esse chutney, ele vem numa versão orgânica para preservar o estilo de vida orgânico e todos os seus benefícios, além da erva mate, que é o papel principal aqui da receita, que é rica em fibras e cheia de benefícios para a saúde e pelas suas propriedades antioxidantes. Essa receita, é difícil as pessoas entenderem ela, porque a relação que o pessoal tem com o chimarrão, ela é muito do chimarrão, do ato de tomar chimarrão. E é muito inusitado, o pessoal não... Assim, como assim? É amargo, é um produto amargo. E é isso que acontece. A minha pesquisa veio para mostrar uma outra relação e quebrar esse tabu, mostrar que a gente pode comer um outro derivado da erva mate com um sabor diferenciado, óbvio, e assim despertando uma sensação diferenciada no nosso cliente. O chimarrão,
ele tem todo um aspecto social, né? As pessoas, elas tomam um chimarrão para socializar, para poder compartilhar, para poder trocar informações, compartilhar suas angústias, suas alegrias, né? Então, o que eu percebi? Eu percebi que o chimarrão, ele é um companheiro para a pessoa, né? Então, a pessoa não está sozinha, a pessoa está com o seu chimarrão, né? Então, nos parques é comum ver as pessoas com chimarrão, em ambiente de trabalho. Então, ao mesmo tempo que ele alivia a tensão, ele também dá um gás de trabalho. Então tem toda essa questão assim, de extensão, as pessoas se estendem através do chimarrão, né? Eu decidi fazer o licor de erva mate porque o meu avô, desde que eu era criança, ele sempre produziu licores diversos, de coisas inusitadas. E eu pensei em unir o útil ao agradável, eu pensei em unir a tradição gaúcha com a cultura da minha família. Daí eu desenvolvi um licor orgânico de erva mate. Eu tive que desenvolver esse produto para a conclusão do meu curso. E as pessoas estão aceitando super bem, sabe? Elas têm uma visão de tipo, vai ser amargo, não vou gostar. Mas aí quando elas tomam, elas ficam, bah, o que é isso? Como tu fez? Ficou demais, sensacional. Então eu estou recebendo boas críticas. E a seguir o esporte. A LAF perde, é eliminada do estadual. Mais de 220 mil ingressos para a Copa do Mundo de 2014 estão disponíveis desde as 9 horas da manhã de hoje pela internet. Não haverá ingressos nesta janela de vendas para o jogo de abertura em São Paulo, a final no Maracanã, jogos da fase de grupos da seleção brasileira para as oitavas de final em Belo Horizonte, assim como as duas semifinais. Diferente da primeira fase da venda de ingresso, na segunda etapa não haverá sorteio, sendo que aquele que efetuar o pagamento de forma mais rápida vai garantir a entrada. E devido à forte chuva que está atingindo o estado desde ontem, as condições do gramado do estádio Vermelhão da Serra não estão das melhores. O cancelamento da partida válida pela Copa Serrana entre Passo Fundo e Lajadense se dará apenas se o árbitro do jogo, Márcio Coruja, definir que o gramado não tem condições. A partida acontece às 8 horas da noite. Em caso de transferência, a partida ficará para amanhã. Na noite deste sábado, a LAF perdeu mais uma pelo Super Estadual de Futsal e foi eliminada da competição. Jogando diante da CBF de Carlos Barbosa, a LAF saiu vencendo, mas cedeu a virada ao time da Serra, que fez 3-1 no placar. Jogo no Complexo Esportivo da Univates, partida entre a LAF e a CBF de Carlos Barbosa. Desafio que a LAF precisava vencer para seguir na competição. O jogo já começou com o time da casa pressionando e tentando sair na frente. Com 4 minutos e meio de bola rolando, a bola sobrou para o oportunista Rafinha, que não perdoou e abriu o placar. Faltando 3 minutos para o final do primeiro tempo, a LAF pressionava ainda mais. Marcelo Giba arriscou, mas Daniel salvou o que seria o segundo da LAF. 1 minuto depois, no contra-ataque, troca de passes entre Bruno Petri e Marcelo Giba e outra chance desperdiçada. Mas quem conseguiu acertar o fundo da rede foi Flávio, faltando 2,5 para o fim da primeira etapa. E 1 minuto depois, na troca de passes, Rodrigo ampliou. Faltando pouco mais de 45 segundos, Chico ainda salvou o que poderia ser o terceiro da CBF. Segundo tempo, jogo disputado e chances para os dois lados, mas quem aproveitou foi a CBF. Cobrança de falta, jogada ensaiada e Rodrigo marcou o terceiro dos visitantes. E no final, a LAF eliminada a 1, a CBF 3. Alguns lances foram decisivos, não podemos errar, principalmente como uma equipe qualificada como é a equipe da CBF. Então nós tivemos a oportunidade de abrir 2 e até 3-0, onde a equipe deles pouco tinha finalizado no nosso gol. E nós saímos em 2 contra-ataques, 3 contra 1, 2 contra 1 e não fizemos o gol.
e num contra-ataque nós fomos punidos com um gol. E isso abalou um pouquinho, trocamos um pouco o sistema de marcação, começamos a acompanhar num homem a homem, onde a equipe não está acostumada a fazer isso. A equipe tem uma marcação por setor, onde estava muito bem até tomarmos o primeiro gol. E isso acabou dificultando as coisas para nós. Tomamos 2 gols em sequência e correr atrás contra uma equipe qualificada como a da CBF é sempre um pouco mais difícil. Os jogadores também já estavam no final exauridos, tive que deixar alguns jogadores um pouco a mais, até pela falta do Jamur hoje, que é um jogador com uma agressividade maior. Primeiro tempo nós sabíamos que seria muito difícil, né? Sempre a equipe da casa costuma pressionar. O que a gente não podia ter feito era o erro. Erramos uma bola, o time da casa foi competente, mas daí no final eu até tinha comentado, o que foi importante foi trazer o placar no vestiário, né? A gente fez 2-1, o que daí deixa para o outro time, né? Tem que ganhar, porque eles precisavam da vitória para classificar. Então o 2-1 foi fundamental nesse jogo, na primeira etapa. Mas a nossa desclassificação não passou por hoje. A nossa desclassificação foi nos outros jogos que a gente teve dentro de casa, não conseguiu fazer o dever de casa. Hoje foi sequência de tudo aquilo que nós deixamos de fazer nas partidas anteriores. Mas fica aí um trabalho de entrega da gurizada, da rapaziada. Esperamos aí fechar com um bom jogo ainda temos um jogo para terminarmos o ano e começar a projetar algumas coisas para o ano que vem. E agora a LAF não tem mais chances na tabela, pois está a 4 pontos do 4º colocado, com a possibilidade de conquistar apenas 3 pontos. E o Jornal da Univates desta segunda-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.